Como viver uma vida mais leve? O que realmente faz a diferença para a saúde mental. Eu sou a Mônica Mariani, psicóloga e neuropsicóloga. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e aqui eu compartilho conteúdos que te ajudam a ter uma vida mais leve, com menos ansiedade, com mais inteligência emocional. Quando as pessoas falam em viver uma vida mais leve, muitas vezes elas imaginam uma vida ali sem problemas, sem conflitos, sem dor, sem nenhum tipo de frustração. Mas a gente sabe que isso não existe, não é possível. Uma vida mais leve é uma vida em que o sofrimento não ocupa todo o espaço mental e não dirige todas as suas decisões. Hoje eu quero te explicar de uma forma clara, prática e simples o que realmente contribui para uma boa saúde mental e para uma vida emocionalmente mais leve. Fica comigo nesse vídeo para você aprender. Um dos maiores fatores de adoecimento emocional é a tentativa que as pessoas têm de eliminar pensamentos, emoções, sensações desagradáveis. A nossa mente, ela produz pensamentos difíceis constantemente. Inclusive, também o nosso corpo sente emoções desconfortáveis. E isso não é patologia, isso não é algo nocivo. Isso é a condição humana. O problema começa quando a vida vira uma luta diária para você não sentir, não pensar e não lembrar. Então, na prática, quanto mais você luta contra o que você sente, contra os seus pensamentos, contra qualquer desconforto interno, mais preso a ele você fica. A leveza, ela não virá de eliminar o desconforto, mas ela vem de você parar de travar uma guerra com ele. Um ponto muito importante: aceitar emoções não significa gostar delas. Você não tem que concordar com elas ou se conformar com situações ruins que ocasionam essas emoções. Aceitação é parar de gastar energia tentando controlar o que não dá para controlar. Então, a ansiedade, ela pode estar presente na sua vida e ainda assim você viver, você continuar fazendo suas coisas diariamente. A tristeza pode existir e ainda assim você pode se movimentar. A aceitação, ela diminui o sofrimento porque reduz aquela luta, aquele confronto interno entre você e os seus pensamentos e os seus sentimentos, porque cientificamente, de acordo com a ciência psicológica, a gente não controla totalmente pensamentos e emoções. Outro pilar fundamental de uma vida mais leve é aprender a diferenciar pensamentos de fatos. Pensamentos são eventos mentais. Eles surgem, eles passam na sua cabeça, eles mudam o tempo todo. Não tem problema ter pensamentos específicos. O problema é você se fundir aos seus pensamentos, como se eles fossem verdades absolutas. Quando você aprende a observar o pensamento, em vez de obedecer automaticamente a ele, o peso emocional diminui. Você não é o que você pensa. Então você pode levar essa frase para sua vida. Você não é o que você pensa. Você não precisa fazer de fato o que você pensa. Você é quem percebe o pensamento. Você é o que você faz além do pensamento. Muitas pessoas vivem como se os pensamentos fossem ordens. Eu não dou conta. Vai dar errado. Não posso lidar com isso. E na prática, isso é uma espécie de fusão cognitiva, como se o pensamento se tornasse uma espécie de regra. A desfusão acontece quando você aprende a dizer a si mesmo: eu tenho esse pensamento de que eu não dou conta. Tô pensando que eu não dou conta. O pensamento, ele tá existindo, mas é só um pensamento. Eu estou apenas pensando que eu não dou conta, mas eu não sou o meu pensamento. Existe uma fantasia muito comum de que viver bem é ter total controle da mente. Aí quando a gente fala de controle da mente, a gente remete a controlar a emoção, controlar pensamento, só que isso não funciona. A gente não tem, como eu já disse, a gente não tem total controle de pensamentos e de emoções. Você controla como você escolhe se relacionar com isso. Quanto menos você tenta controlar pensamentos, menos eles dominam a sua vida. É um pouco até contraditório, mas é assim que acontece. Expectativas irreais são uma das maiores fontes de desgaste emocional. A mente acaba criando regras ali sobre como a vida deveria ser, como as pessoas deveriam agir, como você deveria se sentir. Você acaba criando expectativas gigantescas sobre pessoas, sobre situações, sobre momentos. E quando a realidade não corresponde, o que geralmente acontece, né? Aquelas emoções bastante desagradáveis.
muito sofrimento, muita raiva, muita frustração. Então, parte dessa leveza na vida exige você alinhar essas expectativas à realidade e não alinhar a realidade à sua fantasia. Agora eu quero falar de algo essencial para uma vida mais leve e que se chama valores. Inclusive, a gente fala muito disso na psicologia, nas sessões de psicoterapia. Isso é trabalhado com os pacientes em muitos protocolos de tratamento. Valores não são metas, valores são direções. Valores correspondem à pergunta: que tipo de pessoa eu quero ser, mesmo quando a vida é difícil? Quando a vida está desconectada dos valores, qualquer esforço fica mais pesado. Quando suas ações estão alinhadas aos seus valores, a vida pode ser difícil e por mais que ela seja difícil, ela faz sentido. E uma vida com sentido, uma vida com significado é uma vida muito mais leve. Uma vida mais leve também não vem de esperar estar bem. Ela vem de você agir apesar do desconforto. Isso se chama ação comprometida. Você sente medo e ainda assim age. Você sente ansiedade e ainda assim constrói. Você sente insegurança e ainda assim se posiciona. Perceba que, independentemente das emoções, para você ter uma vida mais leve, você age. Não importa o que você sente, você vai, você continua vivendo. A leveza, ela vem de movimento alinhado com valores, não de ausência de emoção. Outro ponto importante para uma vida muito mais leve são os limites. Muitas pessoas têm essa dificuldade e limites não são rejeição. Quando a gente fala de limites, eles servem para te preservar. Quando você faz muitas concessões, você não se preserva. Colocar limites reduz a sobrecarga emocional, reduz ressentimento, aumenta uma vida baseada em maior clareza, em maior equilíbrio, em maior bem-estar e menos ansiedade. Então você precisa aprender a diminuir as concessões e a limitar mais, né? Agora eu quero te deixar algumas perguntas importantes para você anotar num caderninho, anotar no seu celular e respondê-las, refletir mesmo sobre elas para te ajudar a se encontrar, a ter uma vida mais leve. O que eu estou tentando evitar sentir que está me impedindo de viver? Se eu não estivesse lutando contra essa emoção, o que eu estaria fazendo hoje? Que pequeno passo eu posso dar agora alinhado com quem eu quero ser? Isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero construir? Eu quero reforçar isso. Uma vida mais leve não é uma vida sem dor. É uma vida com mais compromisso com aquilo que realmente importa. Problemas sempre vão existir. Você resolve um, aparece outro. A vida é assim. O que muda é a forma como você se posiciona diante desses problemas. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal e deixa o seu like. Até o próximo vídeo.